bailarinas de alma cigana, bem-vindas, bem-vindas a mais uma live aqui sobre a dança cigana, falando especificamente da dança cigana estilo brasileiro. Hoje nós vamos falar sobre a dança cigana de forma holística. Quando é que a nossa dança cigana se torna uma dança holística? O que é holístico? Vamos desmistificar um pouquinho essa palavra, perceber como que está realmente a nossa conexão com a dança cigana, porque muitas pessoas acham que estão trabalhando a dança cigana holística, mas não estão. Outras pessoas acham que só estão trabalhando a dança cigana, mas estão trabalhando sim a dança cigana de forma holística. Nós podemos sim ter caminhos diferentes e hoje nós vamos falar desse caminho que é uma dança holística, que é um tratamento, uma forma de conduzir. E já digo para vocês que a dança que eu ensino hoje, ela é uma dança sim holística, principalmente na minha metodologia, na minha didática. Eu vou conduzindo a minha metodologia, a minha didática, para que a dança cigana sirva como uma dança holística, em que trata diferentes aspectos nossos como ser humano, das mulheres que trabalham a dança e que trabalham junto comigo. Então, acho que esse assunto é um assunto muito importante para vocês, primeiro para as minhas alunas que estão aqui já presentes, me ouvindo, para que elas também se empoderem desse conhecimento e que elas percebam que através da mente também, que vocês que estão me ouvindo, através da mente de vocês possam conduzir, através das atitudes, possam conduzir a dança cigana de uma forma mais esclarecida, de uma forma em que vai contribuir para vocês, para esse ser total. E o que é esse ser total? O que é esse ser holístico? Vou explicar para vocês o que é cada um, né? O que é holístico, enfim, o que contribui, o que está conectado, mas também trazer algumas técnicas que vocês podem utilizar nesse decorrer da dança, para que vocês possam estar sempre com a mente presente, né, com o corpo presente, para que vocês possam estar interagindo consigo mesmas de uma forma mais efetiva e que a dança ela possa contribuir para vocês num conhecimento, num autoconhecimento ainda maior do que daquilo que vocês já aplicam na vida de vocês, nas práticas de vocês. Bom, vamos lá para a palavra em si holística. O que é holos? Holos é uma palavra que vem do grego clássico, que significa inteiro, completo, global, todo. Então, quando nós falamos de dança e quando nós falamos do nosso corpo holístico, é quando a gente trabalha o nosso corpo como um todo, de uma forma global. E o que seria esse global? É trabalharmos muitos aspectos que vão além da prática e do conhecimento da técnica da dança. Então, vai além do nosso físico e da nossa arte em si. Vai além da gente expor o nosso corpo através de tudo que nós fizemos através da arte, da técnica, do aprimoramento técnico, que eu falo tanto nas minhas lives, né? Que nós precisamos ter aprimoramento técnico, que nós precisamos deixar nossa dança bonita, que nós precisamos fazer isso. Só que junto com essas palavras minhas, aqui no meu objetivo real, é que eu sei que é através desse contato com o físico, com a técnica, com o aprimoramento, com o querer fazer mais bonito, nós vamos estar trabalhando o nosso corpo como um ser total, que seria o quê? Trabalhando a nossa mente e trabalhando também o nosso corpo energético. E quando eu digo assim para vocês, olá bailarinas, olá mulheres de alma cigana, o que eu quero dizer? Já estou dizendo alma cigana. Eu já estou trazendo para vocês um aspecto que eu acredito que não tem como hoje, através da dança, nós separarmos aquilo que nós somos na essência.
o nosso corpo energético, o nosso espírito, a nossa alma. Dentro das minhas crenças, alma significa o quê? Alma significa o nosso espírito vivendo esse mundo físico. Então, para algumas pessoas, a alma pode ser o pensamento, pode ser a atitude, a forma de ser, a forma de conduzir, a personalidade. Então, perceba que tudo isso é o nosso espírito. Então, é trabalhar o nosso corpo espiritual, o nosso corpo mental, a nossa mente, a nossa forma de agir, as nossas atitudes, mas também o nosso corpo físico. Aqui a nossa carne, a nossa técnica aprimorada ou não aprimorada, mais ou menos aprimorada, não importa, mas a gente trabalha quando a gente está dançando. A gente sempre está trabalhando o físico. Nós sempre estamos trabalhando a nossa mente, que são as nossas emoções. E nós sempre estamos trabalhando o nosso espírito, a nossa alma, nós estamos trabalhando o nosso corpo energético. E quando eu falo corpo energético, quando eu falo espiritual, eu não estou falando dessa parte do ocultismo, do misticismo, do esoterismo. Estou falando ser integral mesmo. Nosso espírito, a nossa alma, a nossa evolução. Porque muitas pessoas, eu não estou falando do religioso, das crenças religiosas. Eu estou falando para vocês que nós trabalhamos o nosso ser energético, o nosso corpo astral. Conseguem compreender? Diz assim, consegui compreender, prof, que eu estou entendendo o que você está querendo dizer, porque essas palavras, essas várias palavras que eu estou falando para vocês, nós temos assim conceitos diferentes, mas o que eu quero dizer para vocês hoje, de que tudo isso pode ser um mesmo conceito, que é trabalhar a nossa energia, o nosso astral, daí trabalhar a nossa mente. E a nossa mente, ela está ligada ao nosso astral. E o nosso corpo físico também. Então, o que acontece? Nós não podemos mais separar na dança a nossa mente do nosso espírito, do nosso astral e do nosso físico. Nós somos um corpo todo. Nós não temos essas caixinhas separadas, divididas. Nós estamos, ok, meninas, nós estamos falando de algo integrado como seres humanos que estão vivendo esse momento. Então, nós estamos falando do aqui, do agora, mas carregando um histórico. E esse histórico, o que é também? O nosso histórico social, o nosso histórico psicológico, o nosso histórico cultural. Veja que não é só isso, porque eu recebi uma cultura lá na minha cidadezinha, em Caçadora, onde eu nasci, até os meus 30 e poucos anos, eu recebi uma cultura. Quando eu chego numa cidade que tem um comportamento diferente, um histórico diferente, isso reflete na minha forma de ser e de conduzir a minha dança e a minha forma de dar aula, lógico. Porque eu estive em contato com um histórico cultural de uma cidade que é diferente dessa cidade e que é diferente da cidade de vocês. Qual é a cidade que vocês estão falando agora, que vocês estão me ouvindo? Vamos ver aqui quantas cidades diferentes, quantas culturas, quantos locais diferentes nós estamos aqui integradas para falar de uma mesma coisa, da dança cigana, da nossa forma de conduzir a dança cigana. Então, falem aqui, podem colocar aqui nos recadinhos de que cidade, de que estado, ó, Curitiba, Praia Grande, São Paulo, Florianópolis, tem várias cidades aí que estão conectadas, Capão da Canoa, Sumaré, Balneário Camboriú, mais uma de Curitiba. Então vejam, olha só, que cada local desse tem aspectos psicológicos, culturais, sociais diferentes. Fora que nós temos também o nosso aspecto emocional, cultural, do nosso núcleozinho, da nossa família. Eu, por exemplo, não tive filhos, não tive a experiência
de conviver com filhos, mas eu tive a experiência de conviver com filhos de muitas pessoas, porque eu dei aula para muitas crianças, mas muitas, muitas. Então, eu tive o contato com uma criança, mas não de uma forma materna, no sentido de mãe e filha. Agora, quantas de vocês são mães? Eu já, por exemplo, eu tive o contato com irmãs mais velhas, eu sou a irmã, a caçula da casa. Então, o meu histórico, o meu psicológico, o meu social, diante das minhas mais 3 irmãs, mais 4 irmãs, tive mais 2 irmãos, e tenho mais irmãos, outros irmãos por parte de pai, eu tenho irmão que não acaba mais. Isso tudo reflete na minha forma de ser e na minha forma de conduzir a minha vida dentro da dança. Então veja que nós temos aspectos diferentes, nós temos comportamentos diferentes, nós temos históricos, sociais, culturais, muito diferentes. E o que nós vamos tratar hoje aqui? Nós vamos falar exatamente disso, de que nós somos seres únicos. Então, quando nós falamos de dança, e quando nós falamos de dança holística e dança cigana, nós temos que perceber de que nós somos ciganos ou não, somos de sangue ou não, temos um histórico de aprendizagem, passou por uma professora, passou por outra professora, foi autodidata ou não, tudo isso reflete na forma como nós conduzimos. E é isso que nos torna únicas. Nós nunca vamos ser iguais. Nós precisamos tratar nós mesmas como seres únicas e importantíssimas nesse mundo. Então já vem aqui algo para que vocês sintam assim uma respiração profunda, que vocês sintam o quanto nós somos importantes, o quanto você é importante nesse mundo da dança cigana. Porque nós nos completamos, porque veja, sozinha a gente não chega a lugar nenhum. Nós precisamos ter as pessoas que nos apoiam, as pessoas que gostam da dança cigana, as pessoas que curtem, as pessoas que têm essa ligação com a cultura e com o prazer de dançar, para que nos tornemos o quê? Uma família. Essa família, ela tem um jeito, uma forma social de se comportar. E diferente das outras danças. Veja como são particularidades, e essas particularidades que a gente precisa perceber que quando nós tratamos de um ser holístico, que é integrado com o todo, mente, corpo, alma, espírito, corpo energético, nós precisamos saber de que esse todo está sim conectado com o todo do outro, com essa união, e é isso que faz essa ligação, que são as afinidades. Por exemplo, eu vou ter muitas pessoas que gostam de me ouvir, pode ser que tenha pessoas que não gostam, nem da minha voz, nem do tom da minha voz, da forma como eu carrego para falar, isso tudo está gravado no quê? No nosso histórico, na nossa forma de ser. E aí a gente vai se tornando afim ou não. E na dança cigana é exatamente isso que a gente precisa se dar conta. Porque lá no final eu vou falar por que eu estou falando isso. Por que nós somos tão diferentes e tão iguais em alguns aspectos. Então veja, que tratar de um ser holístico, ele vai além físico, o nosso físico. Eu sou uma pessoa alta, eu sou uma pessoa grande, outras pessoas são pequenas, outras pessoas são mais jovens, com 20 anos, outras pessoas são com 70 anos, outras pessoas são com 40, outras são com 50. Então, o nosso físico, o nosso estar agora nesse corpo, já responde à dança de forma diferente. Aí nós temos nossos aspectos biológicos, né? Nós temos os nossos aspectos psicológicos. Algumas pessoas têm lesões, lesão no joelho, lesão aqui no punho, lesões em que a dança vai responder de forma diferente da pessoa que não tem essa lesão.
Nós temos esses aspectos sociais que eu acabei de falar para vocês, e aí nós temos os aspectos culturais que eu falei para vocês e os aspectos psicológicos. E o aspecto psicológico, às vezes, tem um grande peso, porque nós reagimos de forma diferente. Eu percebo que algumas alunas, eu que estou nesse mundo da didática, da metodologia, eu tive que criar uma metodologia, uma didática fundamentada no quê? Num ser holístico. Porque se eu não tivesse a minha didática, a minha metodologia conectada ao ser holístico, a enxergar em vocês esse ser individual e único, as minhas alunas, o que ia acontecer? Eu ia tratar todas como iguais. E não estou falando aqui de regras, porque as regras dentro da minha escola, as regras para fazer parte do meu curso online são as mesmas. Todas elas, vocês todas têm que pagar o mesmo valor. Vocês todas que para participar, para responder, tem que participar aqui da live no meu horário, ou no horário que vocês têm para assistir. Para vocês fazerem uma pergunta, todas estão conectadas também com isso, que precisa passar pelo processo. Aonde que vocês vão colocar a pergunta? Lá no grupo do WhatsApp. Tem sempre regras. Essas regras são regras que precisa para uma organização, todas devem cumprir. Dentro da minha escola eu tenho regras ainda mais rígidas, que são, eu precisa aprender a coreografia, precisa estar presente na aula, precisa participar de todos os ensaios gerais para participar de um espetáculo, precisa comprar o seu figurino, e o figurino de quem? Que a professora concebe, não pode ser qualquer figurino. Então, existem muitas regras, que são regras em que todas têm que estar conectadas e todas têm que passar por aquele processo. Mas, quando eu olho para cada uma de vocês, ou vocês, quando vocês olham para uma colega do lado, nós temos que ter a percepção de que está ali carregada naquela pessoa um físico diferente, uma mente, uma emoção que responde de forma diferente, um ser espiritual único no universo e uma pessoa que está carregada de vivências diferentes, de cultura diferente, de família diferente. E aí, quando a gente percebe, por exemplo, assim, eu sou uma pessoa que eu digo assim, vou chamar lá a Maria. Maria, não faz assim, desce o braço. Maria, ergue o braço. E eu percebo que, dependendo da minha aluna, eu não posso dizer Maria, ergue o braço. Ela vai se sentir emocionalmente mal. E veja que é simplesmente aquilo que eu faço para outras várias Marias. Mas para ela aquilo tem um peso diferente. Para ela aquilo pode gerar uma emoção de desconforto. E aí a gente tem que ficar cada vez mais atenta, ou pelo menos perceber de forma respeitosa ou de forma educadora de que aquilo não tem problema nenhum, que é apenas uma regra de uma professora que está corrigindo aquela aluna e que está sendo rápida e ativa para aquilo. Mas veja que tudo pode gerar isso, mas por quê? Porque somos seres holísticos, seres integrados com o todo, com esse nosso pequeno universo conectado com o grande universo. E aí a nossa mente, as nossas emoções, que são as nossas emoções, o nosso espírito e o nosso corpo físico recebe daquela professora o mesmo estímulo, mas, no entanto, ele responde diferente, ele capta diferente e ele dança diferente. Boa noite e bem-vindas para quem está chegando aqui agora. Tá, continuando então. Acontece que a dança já faz muitos anos, aliás, séculos, que ela já tem mudado, ela já está sendo vista dessa forma mais holística, mas como
esses termos, de alguma forma, principalmente no Brasil, onde foi introduzida uma cultura em que não está conectada com essa forma de ver a pessoa, com esse ser integrado, esse ser holístico, esse com um todo, acaba dividindo muito e tratando a dança de uma forma muito tecnicista. Mas o que eu quero trazer hoje, principalmente? Eu quero que vocês se autoconheçam, sim, o meu objetivo, na verdade, o meu objetivo é que tenha uma reflexão para perceber como está a ação, a nossa ação em conjunto, a minha contigo, a tua com o teu grupo, a tua com você mesmo, a tua com a tua professora e as tuas colegas, de como está a tua ação dentro desse mundo, que na verdade é um mundo que está carregado desse todo. Se não está encontrando na dança apenas uma forma tecnicista de ser. E o que seria essa tecnicista? Até esse termo ele é utilizado pela dança, onde a maioria dos professores já não tem mais esse estímulo, que é tratar a dança somente como técnica, que é tratar a dança apenas para a pessoa aprender e fazer sua melhor performance, melhorar tecnicamente. Então perceba se a busca que você está tendo não está só voltada para o técnico. Porque essa busca só pelo técnico vai de alguma forma esvaziar e vai chegar um momento que vai causar, sim, por você ser um ser holístico, um ser mental também, espiritual, de que vai te desestimular e vai te causar frustração e você vai perceber, não, agora eu não tenho mais idade para fazer isso. E olha, eu vivi no mundo da dança desde sempre, como eu sempre falo para vocês. Muitas professoras minhas, muitas colegas minhas desistiram da dança porque elas não conseguiram perceber que a dança é uma atividade física, do físico, mas é uma atividade da mente e do espírito, da alma, do astral. E aí causou tanta frustração que não conseguiu mudar isso dentro de si e ficou ainda com aquela mentalidade de que a dança pode ser trabalhada somente na técnica. E aí a busca pela técnica, a busca pelo primeiro lugar, a busca por ser o destaque dentro da escola, a busca por ser o destaque do vídeo mais bonito, a busca por isso começou a corromper. E quando acontece isso, só tem um caminho. É o caminho do fracasso. Porque o caminho do fracasso é exatamente esse. Sabe por quê? Porque nós sempre vamos ter pessoas melhores. Sempre vamos ter pessoas que vão nos superar. Ou mesmo que nós, ao olharmos, vamos ver que aquela pessoa, de alguma forma, porque nós não conhecemos a pessoa, ela vai ter mais sucesso. E isso é a busca pelo fracasso. Então, a minha ideia para que você possa construir melhor isso é exatamente tentar se autoconhecer e ver quando, porque às vezes isso pode não ser sempre, tá? Porque a gente oscila. Às vezes a gente pode ficar ali durante um mês ali só focada naquilo. Isso eu percebo muito claramente nas minhas alunas. As minhas alunas, eu tenho que quase sempre estar lembrando elas qual é o teu objetivo principal dentro da dança. É se estressar com uma apresentação? É ganhar o primeiro lugar? O que mais você está fazendo além disso? Se isso está te causando frustração, está te causando cansaço, está te causando mal-estar, você está olhando e está se frustrando, o que é que você está realmente alimentando dentro de si, que está fazendo com que a tua dança cigana murche, fracasse dentro de si?
Então veja que se nós olharmos com o nosso olhar da alma, a nossa alma verdadeira, integrada, um ser integrado, que se conhece, que sabe das suas limitações físicas, sabe do tempo que tem para treino, sabe que é um ser carregado de emoções, que tem atitudes diferentes, cultura diferente, tudo isso vai fazer com que a gente perceba muito mais claramente quando é que a gente está ali se frustrando. E às vezes se frustrando até porque não está fazendo a dança. Porque não está podendo fazer. Então veja que simplesmente para fazer, basta eu colocar uma música, basta ligar o canal do YouTube e colocar num vídeo de aula da professora Silvia para você fazer uma aula. Então, prática existe um monte. É só uma questão de querer fazer. Se nós quisermos trabalhar o físico, nós vamos estar trabalhando. E agora veja que não é nem uma coisa, nem outra e nem outra. A dança cigana, para ela ser uma dança holística mesmo, em que trabalha o ser como um todo, ela precisa trabalhar o físico, ela precisa trabalhar a mente e ela precisa trabalhar o espírito, o astral. Vejam que quase sempre nos meus canais, nas minhas aulas, eu quando estou conduzindo alguma aula, eu digo assim, ativa, agradece pela aula, faz uma reverência, agradece a professora que está trazendo esse conhecimento, agradece as outras colegas que estão junto comigo, porque eu não ia fazer uma live para uma menina, eu ia simplesmente ligar o vídeo e conversar com ela. Nós precisamos de todas nós. Vejam que tudo é um conjunto. Para isso se estabelecer, eu dependo de vocês e vocês dependem de mim. Porque para eu estar aqui, eu preciso estar motivada pela motivação de vocês e vocês motivadas pela minha motivação. Então, nós estamos respingando e nos conectando o tempo todo. E para a gente trabalhar isso, nós precisamos, de verdade, não é da boca para fora, é fazer a nossa parte, é se empoderar disso e perceber de que eu posso trabalhar o meu físico, a minha mente e o meu espírito integrada também com o universo. Porque nós não somos ali um grãozinho ali separado do todo. O ser holístico está ligado à natureza, está ligado aos astros, está ligado ao sistema solar, está ligado às estrelas, ao universo, a tudo. Então, nós precisamos ver que a dança cigana pode ser muito além daquilo que é simplesmente fazer a nossa dança. Sempre num todo. Porque algumas pessoas, às vezes, caem muito para terapia e acham que só dançando livremente está trabalhando um ser holístico. Não está? Por quê? Quando nós falamos do físico integrado com a mente, integrado com o espírito, nós estamos trabalhando o físico. Para eu trabalhar o físico, eu preciso trabalhar flexibilidade, coordenação motora, eu preciso trabalhar percepção musical, eu preciso trabalhar equilíbrio, eu preciso trabalhar destreza, eu preciso trabalhar consciência corporal. E como é que eu trabalho o meu físico dentro desse ser holístico? Treinando. Percebendo como que tá o meu corpo. Eu tô colocando o braço, como a professora tá dizendo. Eu tô trabalhando o meu punho, eu tô trabalhando o meu ombro, eu tô fazendo aqui tecnicamente bonito. Nós trabalhamos muito cardiorrespiratório. Isso tem uma intenção com vocês. Eu trabalho físico. Mas ao mesmo tempo eu digo assim para vocês quando eu começo a aula. Respira. Sente o corpo conectado com agora. Sente a mente respondendo ao corpo. Chega no final da aula. Agradece
Vamos ter gratidão a esse momento. Vamos ter gratidão por ouvir, por dançar, por sentir, por balançar a saia, por ter a possibilidade da internet. Então, a gente também precisa ver que tudo precisa estar assim. É como se nós abríssemos realmente, expandíssemos a nossa consciência. E quando a gente expande a consciência, a gente vê o quanto é grande esse movimento. Quanto ele não está simplificado ali só no físico. Aí o físico, o que mais trabalha, meninas? As meninas que estão há mais tempo trabalhando a dança, eu trabalho a minha força, resistência muscular, resistência de ombro, flexibilidade de ombro, a minha flexibilidade, trabalho minha soltura. Daí, quando eu trabalho a minha soltura aqui, eu trabalho o meu corpo energético, que seria ligado aos meus chakras, onde eu tenho chakras aí em todo o nosso corpo, no joelho, pés, mãos, ombros, tudo. E nós temos lá os nossos chakras principais, onde o quê? Está conectado com o universo, com o corpo energético, e dá sustentação de energia para o nosso corpo. Onde são esses pontos em que está ligado e que está se conectando com o mundo, que vai além desse corpo físico, mas que trata o nosso corpo físico e que o mantém com essa energia vital. Então, trabalho aqui embaixo, a minha soltura de quadril, estou trabalhando meu chakra básico, meu chakra sexual, meu chakra umbilical, onde me dá mais criatividade, mais força de vontade. Daí eu trabalho aqui, trabalho minha emoção, meu chakra do coração, as minhas glândulas. Por quê? O meu chakra aqui do coração, ele está ligado ao timo, a essa energia que traz essa conexão de amor, de amorosidade, de doação, de respeito, de compreensão, de compaixão. Que daí a gente trabalha aqui, que nós trabalhamos aqui, a nossa intuição, e assim vai. Veja que tudo está ligado. O nosso corpo energético está ligado ao nosso corpo físico, através das nossas glândulas, através dessa energia que nós captamos. E quando algo não vai bem, ele não vai bem no físico, ele não vai bem na mente, não vai bem no psicológico, não vai bem no astral, não vai bem em tudo. E não vai bem também na minha relação com a outra pessoa. Às vezes não vai bem com a relação com a minha professora, com a minha colega. Isso é um sinal. Então vamos ficar um pouco mais atentas a tudo isso, porque isso é que vai realmente nos conectar com esse mundo da dança. Então, por que não nós abrirmos mais a nossa consciência para essa dança cigana holística? Quantas vezes eu já falei holística? Quantas vezes eu já falei assim, estou vendendo a dança, porque estou vendendo um curso de dança online. E eu digo assim, eu trato as minhas alunas de forma holística. O que eu percebo? Que algumas precisam mais de carinho. Outras precisam só mais de um estímulo, vai lá e faz. Outra precisa de uma dureza um pouco maior. Outra precisa de um estímulo mais carinhoso. Outra não precisa de nada. Ela por ela já vai embora. E daí quando eu digo assim, nossa troca de carinho, nós temos ali uma amiga que está precisando do nosso apoio, e aí às vezes eu vejo que só eu não consigo conduzir, eu digo assim, vocês por favor podiam dizer para tal pessoa vir para a aula? Vamos motivar ela junto, em conjunto, porque nós somos uma força conjunta. Nós realmente somos uma família que conduz isso tudo, é uma energia única, com os seus processos únicos, mas que uma sustenta a outra. Isso é um ser holístico. E isso é estar conectado com o todo. Não só com o nosso próprio umbigo, mas com o umbigo de todas. Isso é que nos torna fortes, isso é que nos torna felizes, isso é que nos torna, assim,
poderosas. E eu percebo que cada vez mais nós nos tornamos mais poderosas. Quando é que nós começamos a nos sentir empoderadas para fazer um vídeo? Cada vez eu digo assim, nossa, me surpreendi com o meu vídeo, olha que lindo. As pessoas me elogiaram. Porque a gente vai construindo isso aos poucos e vai percebendo e se conhecendo. Às vezes a gente nem sabe que nós somos capazes de fazer algo tão bonito. E quem é que vai falar às vezes isso pra gente? Quem é que vai acreditar nisso? Às vezes nós precisamos que outra pessoa acredite. Eu acredito que qualquer mulher é um ser holístico, é uma pessoa integrada com o mundo, basta ela se reconhecer. Então, o que eu gostaria hoje mesmo é de falar exatamente isso para vocês, para que vocês revejam como estão os objetivos de vocês. Volta e meia eu volto a falar para vocês como está o objetivo de vocês nesse momento. Se vocês, às vezes, não estão se frustrando com coisas que não deveriam, com palavras que não deveriam, com atitudes de outras pessoas, percebam que, às vezes, é só a forma como a gente conduz e que aquela pessoa no seu mundo ali, ela respinga na gente, mas ela é uma pessoa única, um histórico social, cultural, psicológico totalmente diferente daquele que nós vivemos. Esse é o motivo que eu deixo lá meus grupos de WhatsApp. Meu grupo de WhatsApp é a mesma coisa que eu estar em contato em sala de aula o tempo todo, porque o tempo todo as pessoas estão se trabalhando mentalmente, emocionalmente, porque ali as pessoas falam, lógico, eu coloco regras, né, de convivência dentro de um grupo de WhatsApp, isso é lógico, mas que ali todo mundo interage e que cada uma tem que respeitar as mais falantes e as menos falantes, e as pessoas às vezes nem sempre têm tempo ou têm paciência de passar por esse processo. Então percebam se às vezes não tem que ter mais paciência. E aí, paciência! E a paciência é uma coisa super legal. Sabe por quê? Porque às vezes a gente pensa assim, você não tem paciência, tanta gente falando, meu Deus. Às vezes tem uma aluna que disse assim, ó, acho que é a Francisca, né, que diz assim, nossa, agora que eu vou ler as 250 mensagens que vocês colocaram aqui. E lá vai ela ler. E aí, então, essas questõezinhas eu percebo de que mesmo que a gente não perceba, nós estamos trabalhando o nosso ser holístico dentro da dança cigana. Então, um simples grupo de WhatsApp, a escolha de um figurino, a escolha de uma música, o esbarrar no braço da outra, o estar na primeira fila, na segunda fila, na terceira fila, o fazer um vídeo mais bonito, menos bonito, tudo isso está trabalhando o nosso ser holístico. Isso é dança cigana holística. Percebam se vocês não estão lá naquele pensamento tecnicista, que só a técnica que vale. E quando eu vejo um vídeo na internet, que agora, nossa, tá maravilhoso, porque diariamente eu nem venço ver tantos vídeos de dança cigana, e que eu escrevo, que maravilha, que bonito, que é porque eu assisti. Eu assisto o vídeo e eu vejo aquela mulher integrada com ela mesma, com a realidade dela, com a forma dela conduzir, com as escolhas dela, com a escolha de uma música que bateu forte no coração dela e com o respeito, com o histórico de vida dela. E isso traz para nós esse equilíbrio social, o equilíbrio social que nós tanto queremos. Isso traz para nós o não preconceito, a aceitação, a amorosidade.
Quando nós conseguimos ver as pessoas de forma integrada com o universo, com o seu pequeno universo, e nós também sabendo que nós somos únicas, fortalecidas pelo nosso jeito de ser. Então, a dança cigana, para ser holística, ela precisa trabalhar o controle do estresse. Quantas alunas eu já percebi? Isso aqui me estressa. Não vou fazer porque essas meninas se estressam, elas ficam malucas porque isso, porque aquilo, que ela... Então, veja, cuidado, porque quando nós vemos estresse em algo, é sinal de que nós não temos que olhar para fora, nós temos que olhar aqui para dentro. O que é que está acontecendo comigo que eu não estou conseguindo ver a individualidade da outra pessoa? Sempre para nós. Aí põe lá uma estrelinha, opa, aconteceu, pensei isso. E aí vai e busca isso. A gente pode pensar isso. A gente pensa, daí repensa, opa, deixa eu voltar com a minha mente aqui conectada com o meu ser holístico. Deixa eu ver como é que está aqui meu astral, como está meu espírito, como está meu comportamento diante disso. E aí a gente vai em busca da saúde física, que seria através do físico, cardiorrespiratório, fazendo a dança, praticando, vendo lá como é que está a mão, o punho, o floreio, trazendo coordenação motora, consciência corporal, se aprimorando, aumentando flexibilidade e por aí vai. E aí vem todo esse rejuvenescimento, porque a gente faz isso pelo nosso corpo, pelo nosso músculo, nossas articulações, e aí a gente faz para o nosso astral também, porque quando a gente fica bem fisicamente, isso respinga no todo. Por quê? Somos um todo. Ansiedade, autoestima, determinação, autoconfiança, força de vontade, realização, criatividade. Veja que isso tudo é a resposta de quando nós estamos trabalhando a dança cigana holística. Agora respondendo, pode responder para mim. Quando é que a dança cigana se torna uma dança holística? Quando nós tratamos o todo. Quando nós estamos em busca da autoconfiança, do controle do estresse, da força de vontade, da determinação, da criatividade. Quando nós construímos um corpo mais hábil, um corpo mais flexível, um corpo mais consciente corporalmente. E quando nós respeitamos as outras pessoas, quando a gente não melindra alguns aspectos dentro da nossa convivência na internet, nos grupos de estudo, nos grupos de sala de aula, nos grupos de WhatsApp. Isso, quando nós conseguirmos atingir o melhor disso tudo, porque nem sempre a gente consegue ser o melhor, mas quando a gente está percebendo que isso tudo está melhorando. E cada vez isso vai trazendo uma leveza maior, uma amizade maior, quando vê a minha amizade com a professora tá leve, a minha amizade com a amiga do lado tá leve, a minha amizade com as outras professoras, com as concorrentes está leve. Sabe, meus amores, quando alguém chega na minha sala de aula, como eu trabalho dessa forma holística, metodologicamente e didaticamente, quem recebe os meus cursos online percebem que eu sou extremamente técnica. Eu trabalho a técnica. E esse é um processo inicial. Trabalhar a técnica, trabalhar o corpo, pensar no corpo, na armadura do corpo, em tudo, como ele faz parte de uma didática em que aos poucos vai quebrando essas couraças que a gente diz e que através dessa percepção corporal física primeiramente, vai percebendo que vai ampliando uma consciência para o todo.
de repente eu já posso falar para essas pessoas que elas têm chakras, que elas têm um corpo energético, que elas têm uma mente que está conectada com o físico. Às vezes chega lá uma aluna, por exemplo, vou usar um exemplo. Uma aluna que tá com dor na mão, digo, tô com muita dor na mão, eu não quero fazer o floreio porque eu não quero segurar o leque, não quero segurar. Eu já sei, por trabalhar o holístico, por trabalhar o corpo integrado com o reflexo que ela tem na sua vida social, psicológica, que aquela mão está conectada com algo que ela está passando emocionalmente. Ela só está com aquela dor por algum motivo emocional, psicológico, social, cultural, que ela está vivendo no mundo dela. E se eu projeto, eu já sei para falar para ela, vamos trabalhar a flexibilidade, vamos ativar, vamos trabalhar o floreio para fazer uma fisioterapia, confia, vamos fazer esse punho ficar mais flexível, vamos trazer flexibilidade para o nosso punho, para o nosso corpo, para a nossa coluna, para nós tornarmos pessoas mais flexíveis também. E o problema na mão, eu já sei, quando nós temos problemas na mão, com dores na mão, aqui nas articulações da mão, é porque nós queremos muito que as pessoas que estão muito próximas da gente reconheçam o nosso poder. Reconheçam que a gente está se esforçando para fazer as coisas. Só que perceba, por exemplo, assim, a gente tem o reconhecimento de várias amigas. Amigas dizem assim, nossa, mas como você faz, como você é hábil, como você é isso, como você é aquilo, como... Não estou falando da dança, falando na vida normal. Nossa, como você é boa, ou como você trabalha bem, como você dá conta do serviço de casa e ainda trabalha, como você é esperta, como você é inteligente. O mundo pode falar aquilo. Mas essa pessoa, ela quer o reconhecimento do marido, quer o reconhecimento da mãe, quer o reconhecimento daquela pessoa que está convivendo. E quando nós vamos descobrindo de que aquelas pessoas não vão dar aquilo que a gente quer e que a dança pode nos completar, pode nos formar seres poderosas, seres que estão ali se conhecendo, a gente vai percebendo que nós não precisamos mais daquela pessoa, não que a gente não vá mais conviver, que não precisa mais do amor daquela pessoa, mas a gente não tem mais aquela pessoa como bengala, como muleta para seguir uma vida feliz. E aí a gente segue a nossa vida de forma mais leve. Felicidade é uma coisa, lógico que a gente não consegue construir. Nós temos momentos felizes, mas a gente consegue construir uma vida mais leve, mais integrada. E aí esse nosso ser holístico, integrado com todo, mente, corpo, astral, vai estar conectado também com tudo que está acontecendo, mas de uma forma mais responsável, de uma forma mais consciente e de uma forma em que respeita que todo mundo tem as suas limitações, inclusive a gente. Então começa a se conectar com a dança ou com esse olhar, não só para vocês, mas com a outra pessoa também. E aquela pessoa, entre aspas, que pode parecer desajeitada aos olhos de muitas pessoas, cria asas e cria uma beleza incrível quando a gente consegue perceber que aquela pessoa é um ser único que está dançando maravilhosamente bem. E que mesmo a timidez e mesmo o olhar tímido já torna aquela pessoa mais bonita e diferente. Veja que nós não vamos fazer iguais. A gente não vai conseguir ser igual, não adianta. Nós podemos ficar mecanicamente parecidas, mas a dança ela é única, o ser é único, a emoção é única. Meninas queridas, eu queria mais dar assim, meu objetivo maior é que vocês percebam que dança holística é esse olhar para o todo,
esse olhar para o espírito, que nós somos seres diferentes um do outro, principalmente para esse corpo energético e para esse corpo individual, a nossa individualidade e a individualidade da outra pessoa, para que a gente reconheça a força uma da outra, para que a gente venha cada vez mais interagir de uma forma mais inteligente emocionalmente, com mais respeito, com mais amor, com mais carinho, com mais determinação, com mais força de vontade. Então não deixem de lado a parte física, não deixem de lado a parte mental de decorar uma coreografia, de querer fazer o mais lindo possível, porque isso trabalha a mente, a inteligência, trabalha o físico. E aí trabalha a emoção. E aí sim, o espiritual, que seria esse corpo energético, que está em conexão com o todo, com a natureza, com o universo, com o mundo. E se nós nos projetarmos assim com a dança cigana, veja o quanto a gente percebe o nosso poder de interagir com o mundo, a nossa importância. Sinta agora, respire e veja o quanto nós juntas somos importantes para esse processo evolutivo da dança cigana. E aqui eu não estou falando do simbolismo da dança cigana, todo aquele simbolismo, aquelas coisas que às vezes a gente usa para trazer esse sentimento à tona. Estou falando do real aqui, do nosso corpo energético, do nosso espírito, do nosso astral, da nossa mente, do nosso psicológico, do nosso físico. Meus amores, já está na hora. E às vezes eu penso, vou dar uma live de 20 minutos, é pouca coisa, mas eu falo mais do que o homem da cobra, que nem diz o outro. Tá? Esse assunto eu acredito que sejam assuntos muito legais para a gente trabalhar, que vai dentro dessa psicologia. Não é a minha área a psicologia, mas a minha área é da dança educacional, é da dança que educa, é da dança que transforma a pessoa num ser integrado com o universo. É por isso que eu trouxe aqui para vocês. Eu estudo junto, esporadicamente, muita coisa da linguagem do corpo, justamente para eu poder tratar as minhas alunas e tratar da minha didática, a minha metodologia, com essa forma mais holística, né? Mais holística não, holística, trazendo todos esses aspectos e que de alguma forma precisa de um processo que vai evoluindo dentro da gente. E o primeiro contato é o técnico, é o físico. Então é através desse físico que nós estamos construindo junto agora que nós vamos conseguir chegar em algo muito mais além. Primeiro de tudo, aprender a dança e depois ir trabalhando ela em todos esses aspectos e se dando conta, através da prática, de tudo isso que envolve a dança cigana. Não faz sentido a dança, já falei isso para vocês, não faz sentido a dança só técnica. A dança nos serve para nós evoluirmos. Não faz sentido dançar sem esse objetivo integrado com o nosso ser. Ok, meus amores? Então, espero. E aí, até aqui eu coloquei aqui uma frase bem grande aqui nas minhas anotações, que a dança, ela trata da mudança, da renovação e de um ser natural. E que a gente precisa restaurar a verdadeira natureza da dança. E a verdadeira natureza da dança cigana é essa natureza integrada com o universo, com o nosso ser total, global. Um beijo, uma ótima noite e vamos ficar aqui assim, crescidas e empoderadas através da nossa dança cigana. Um beijão. Fiquem com Deus, fiquem felizes e durmam muito bem hoje.
Até mais!